A paz do Senhor seja com todos nós. Estaremos dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. Hoje estaremos lendo o capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. E diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, aqui nós já aprendemos que Jesus, como mestre, lá em João 13:13, diz: Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E o discípulo, ele tem que ter renúncia, ele tem que ter desprendimento, ele tem que ter preparo e tem que ter dedicação. E Jesus dava instruções a eles. Nós precisamos continuar recebendo instruções de Jesus. Para isso, nós temos a Bíblia com muita facilidade, Olha, antigamente o povo escrevia nas pedras, escrevia em cerâmica. Moisés mesmo recebeu as tábuas da lei em pedras. Ele recebeu, depois nós vimos lá os escritos em cerâmica, em pergaminhos, em vários tipos de locais onde se poderia escrever, Até que chegou a imprensa, chegou muito longe, então o povo tinha dificuldade, Quem detinha o poder de segurar os livros eram pessoas que eram responsabilizadas por aquilo, Na parte ali de Israel nós vemos os escribas, eles que eram responsabilizados. E os livros eram rolos, Rolos de pergaminho, de outro, até de outros materiais. Mas hoje nós temos a Bíblia no papel, nós temos a Bíblia nos tablets, no celular, porque o que importa não é onde está escrito, é o que está escrito, não é? Não tem importância, está escrito mal comparando, escreveu num papel higiênico. Não tem importância. O papel higiênico está limpinho, escreveu ali, aquele bilhete vale igual escrevesse na melhor tipo de papel que existisse. Tá bom? É bom a gente aprender isso. Tá bom. Versículo 2. Então, aqui no primeiro nós vemos que Jesus dava instruções aos seus discípulos. Bem-vindo, Zeca Lima. Zeca Lima é frequente. Manuel Chamorro, bom dia. Deus continue abençoando. E aí, uma abençoada quarta-feira para nós todos. Um grande abraço, Zeca Lima. E no versículo 2 diz: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos. João já estava preso, por conta dele combater o rei que estava vivendo com a mulher do seu irmão, com a sua cunhada. E por conta disso, João foi preso. E mandou 2 de seus discípulos a Jesus a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Então ele já não tinha mais certeza se Jesus era aquele que havia de vir, ou eles teriam que esperar outro, Interessante que se nós lermos aqui em João 1, 34, aqui, em João 1, 34, no 33, não, do 31 ao 34, ele diz assim, João que fala, João Batista: E eu não o conhecia, ele não conhecia Jesus, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso batizando com água. Ele veio para introduzir Jesus, Ele foi o introdutor de Jesus. E Jesus que introduziu o reino de Deus. O reino de Deus estava, ele falava que o reino de Deus estava para chegar, e Jesus falou que o reino de Deus havia chegado. Então,
Ele diz aqui, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar, não, eu batizando com água, ele diz que não conhecia. 32, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito, com letra maiúscula, descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Sérgio Gonçalves, bem-vindo em nome de Jesus. E descer sobre ele como uma pomba, repousando sobre ele. 33, ele repete, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, que foi o Senhor, disse para ele me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, com letra maiúscula, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E quer dizer, ele não conhecia, mas agora ele está dizendo, mas agora eu conheço, porque aconteceu o que me foi falado. Mas quando ele estava preso, quando a gente vai para a cadeia, a pessoa fica deprimida, já não acredita mais em nada, como é que eu vim cair aqui, e tal, e situação. Aí ele mandou perguntar se era Jesus mesmo, ou tinha que esperar outro. Está vendo? A situação difícil faz até João Batista duvidar. Mas tudo bem. E Jesus, respondendo, disse aos 2 discípulos, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Querendo dar um espirrozinho aqui. Se der, vocês me perdoem. Os cegos veem... Oh, desculpe. Os cegos veem... E os coxos andam, desculpe mais outra vez. E os coxos andam. Os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não falou que ele era o que haveria de vir, mas ele falou, olha o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então também aqui eu quero pegar literalmente essa parte dos pobres. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho de Deus é gratuito. Se começar a ter imposição de dinheiro, vai fazer um certo tipo de trabalho na igreja, e que vai haver a cobrança de um determinado valor, às vezes para mim é muito pequeno, às vezes para você é pequeno, para o outro e tal, mas para uns não vai ter como pagar. Né? A revista da escola dominical, se um irmão em casa tem ele, a mulher, 2 filhos, 1 filho ou 3 filhos, para ele comprar, tem gente que tem dificuldade. Então, o Evangelho é anunciado aos pobres. Os pobres não podem ficar de fora. Eu já vi festa na igreja que se cobrava R$50 por casal. E havia pontos de verificação se a pessoa havia pago. Né? Queria um comprovante do pagamento. O pobrezinho não podia. Eu até estava um dia na congregação e a irmã queria participar desse trabalho, falou para o dirigente, o pastor da congregação, irmão, vê se eles deixam a gente entrar sem pagar, porque nós não podemos pagar e nós gostaríamos tanto de ir. Então, o pobre não pode ficar de fora. Jesus falou, e aos pobres é anunciado o Evangelho. 6, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. 7, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Quem foi ver João? Foi ver um homem simples, um homem que estava anunciando, né? Ele foi o precursor, foi o que antecedeu, né? O advento, a chegada de Cristo ali. Tudo bem?
Vocês não foram ver lá um homem ricamente vestido, porque os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. 9. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque ele estava aqui no ministério terreno. Mas homem nascido de mulher, né, homem normal, tira Jesus, que foi nascido de mulher, mas Jesus é o próprio Deus que tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, nascido de uma mulher, né? A virgem concebeu e deu à luz a Jesus. Agora, então ele diz que de nascido de mulher não apareceu alguém maior do que João o Batista, porque ele teve uma tarefa de que a tarefa dele foi de preparar diante dele, de você, o teu caminho. O teu caminho. Então ele foi preparar o caminho, não é? Então, olha bem, mas ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O João Batista é o homem, né? 12. E desde os dias de João Batista, João o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Para se apoderar do reino dos céus, tem que fazer força. Não entra facinho, não. Tem gente que pensa que a salvação é docinho de coco, é um manjar, é um pudim, é uma coisinha fácil. Não, tem que fazer força, tem que ter dedicação, tem que ter renúncia, dedicação, preparo, desprendimento das coisas, senão não chega ao reino dos céus. É pela força que se apodera. E com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Senão nós não conseguimos. Em João 15,5 ele fala: sem mim nada podeis ou nada podereis fazer. Então nós temos que ter esse cuidado. E no 13 ele diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aquele profeta que ele trazia a mensagem de Deus, direta de Deus para ele, porque hoje nós somos profetas também, há profetas, né? Ali em Efésios 4,11 diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. Então existe um profeta diferente, um profeta daquele estilo dos profetas Jeremias, né? Profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, né? Enfim, todos os profetas, eles nasciam e iriam viver como profetas. Hoje não é assim. É usado para profetizar. Está entendendo? Muito bem, Vicente. Vicente está falando aqui que ele e a esposa palestram para casais, né? É importante, né? Eu também escrevi um seminário para a família, né? A instituição da família, as atribuições dos pais, o relacionamento conjugal, o relacionamento dos pais com os filhos. E também aí você pode usar isso aí, ó. E tem também ensinos. Isso aí é o corpo de um seminário da família, porque é para a família, não é só para casais, é para a família. Aí tem depois os desafios da família cristã nos dias atuais, a família cristã e a sabedoria, a família cristã e a pregação, a família cristã sendo
atingida pela ansiedade e depressão. Então, são vários temas acessórios. E é importante que muitas pessoas dediquem-se a esse trabalho. Mas eu recomendo que você faça um seminário para a família, né? Fale primeiro de instituição da família, depois fale sobre as atribuições dos pais, depois o relacionamento conjugal, que é para os casais e até adolescentes, porque os adolescentes hoje, às vezes, sabem mais do que casais. Então, eles precisam ser orientados, porque se eles não receberem a água limpa, a palavra correta dentro da igreja, eles vão procurar na rua, na internet, em livros, em revistas, em orientadores de televisão, que às vezes não têm compromisso com a Bíblia, porque a referência é a Bíblia. Tá bom? Mas parabéns, Vicente Farias. Eu posso depois ver isso aí, a gente conversar e ver o material para você, tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó. É pela força que nós nos apoderamos dos céus, então nós precisamos de alguém. Quando se faz muita força, é necessária ajuda. E nós temos a ajuda. Só nós que dispensamos essa ajuda. Tem gente que dispensa. Eu não quero ajuda de Deus, não quero nada de Deus. Aí essa pessoa não vai conseguir. Tá bom, Vicente? Bem-vindo mais uma vez aqui. E ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A lei também. Osmi, Buiú, bem-vindo em nome de Jesus, a paz do Senhor. Até João. Aí acabou, aí é novidade, aí é o reino de Deus, Sueli Piton. Bem-vinda, Sueli. Sueli sempre dedicada em ouvir a palavra de Deus. É bom para você, para João, para os dois filhos, não é? E Felipe, esqueci o nome da menina, escreve aí para mim. Felipe não dá para esquecer que é o nome de Felipe. Faz tempo que eu não a vejo, acabei esquecendo o nome da sua menina. Escreve aí para mim, Sueli. 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quer dizer, não é que Elias apareceu de novo. Ele apareceu no modelo de Elias. Um profeta no estilo de Elias. Cleusa Leal, bem-vinda em nome de Jesus. Você viu aí, Sueli? Osmi, Sueli Piton, lá da recepção. E no 15 ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, preste atenção no que está ouvindo. 16, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Que João comia, nós lemos, né? Ele se vestia de pele de camelo, tinha um cinto no coisa e comia gafanhoto e mel silvestre. Então falavam que ele era endemoniado, porque ele estava falando de algo surpreendente, ele estava apresentando, introduzindo, o reino de Deus está chegando. E Jesus chegou, né? Agora aqui, 19, veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Meus irmãos, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Está escrito lá no capítulo 19 de Lucas, versículo 10, né? Que ele entra lá em Jericó, e Zaqueu sobe na árvore. Zaqueu era chefe dos publicanos, um homem rico, um homem trambiqueiro, que lesava o estado, as pessoas, roubava, mas ele foi tocado pela palavra de Jesus, e Jesus falou para ele, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E o povo estranhou, mas um homem pecador igual esse, nós conhecemos Zaqueu. Zaqueu
é um nó cego, um zero à esquerda. Mas Jesus falou lá no versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Os perdidos, você estava perdido, eu estava perdido, nós estávamos perdidos. Bem-vindo, irmã Cleusa Leal, bem-vinda, melhor dizendo. Então, meus irmãos, 20, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, uma cidade, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Meus irmãos, tem muita gente que pensa, mas se eu vi um milagre, eu vi um cego enxergar, ou uma pessoa com a mão torta ter a mão restaurada, se eu vir um surdo passar a ouvir, um mudo falar, um paraplégico andar, e um tetraplégico se levantar, se ele não aceitar Jesus, não adianta nada. Então, meus irmãos, Jesus fez muitos prodígios em Corazim e Betsaida. Ele fez muitos milagres, muita coisa. Se milagre fizesse a pessoa se converter, na passagem pelo deserto, desde a saída do Egito, os milagres até eles chegarem na terra prometida, quantos milagres eles viram. E muitos, João Batista Silva, bem-vindo em nome de Jesus, bem-vindo, Deus continue abençoando. Então, é a pessoa entender, pastor João Batista, de Santa Fé do Sul, bem-vindo, a paz do Senhor, um prazer estar falando aqui, o irmão está acompanhando. Então, se o milagre, se eu vir um milagre, eu já vi muitos milagres. Muitas pessoas viram milagres e não aceitaram Jesus. Dos 603.550 homens que podiam empunhar a espada, só 2 entraram na terra prometida. Porque eles viram tudo aquilo que Deus fez. Eles viram a nuvem, eles viram o fogo de noite, eles viram a pedra verter água, eles viram as roupas não serem desgastadas, eles viram o maná cair do céu e alimentá-los diariamente, fartamente, eles comeram carne no deserto, eles viram tanta coisa, eles viram Deus fazer maravilhas, e eles não creram, e morreram todos, só escaparam Josué e Caleb. Josué e Caleb, só Josué e Caleb. Então, meus irmãos, não fica esperando ir na igreja para ver milagre, quer ver um milagre, a pessoa quer contar um milagre. É bom, eles foram curados, né? Porque Deus puniu-os com as serpentes, as víboras venenosas, e aí mandou que se fizesse, né? A Neustão, uma serpente de metal. E quem olhasse para a serpente de metal, aquela serpente simbolizava Cristo. E aquela serpente, depois ela começou a ser adorada. Aí o que fizeram? Quebraram. O rei mandou quebrar, desfazer, que o povo estava achando que aquela serpente foi um momento lá no deserto. Um momento. Pastor Inácio, lá no Japão, meu querido, faz dia que eu não assisto o culto do irmão aqui, a live, mas Deus continue abençoando. Qualquer hora nós vamos aí ao Japão, porque eu já fui aí, mas minha esposa não foi. E iremos aí cooperar com o irmão, compartilhar uma palavra. Aí, Japão está assistindo aqui a nós. Bem-vindo em nome de Jesus. Né? O Akari Machitá.